Salve, salve amigos do Blablalogia, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e editor do canal Space Today aqui no YouTube e trago para vocês mais um Guia do Espaço. E nesse programa vamos tentar responder uma pergunta que muita gente faz: qual é a cor do Sol? Essa semana o ESO, o telescópio sul-europeu que fica no Chile, lançou um novo press release, que a gente chama, falando que o ALMA, que são um conjunto de antenas, começou a observar o Sol, e ele postou essa imagem que vocês estão vendo aqui do Sol, todo amarelado, como a gente costuma ver, ou pelo menos como a gente acha que a gente vê, e quando você posta uma imagem dessa, todo mundo começa a perguntar qual é a cor do Sol. Mas o Sol é amarelo? O Sol é verde? O Sol é azul? Qual é a verdadeira cor do Sol? Antes de eu falar qual é a verdadeira cor do Sol, como que os astrônomos fazem para descobrir a cor do Sol? Os astrônomos, para o Sol é uma estrela, e para estudar as estrelas, os astrônomos usam uma técnica chamada de espectroscopia, ou seja, eles passam a luz da estrela em algo parecido com um prisma, óbvio, no começo era prisma, hoje nos grandes telescópios é algo muito mais sofisticado, mas é como se fosse um prisma, e aquele prisma então decompõe a luz daquela estrela. Com isso eles conseguem fazer um espectro da estrela e ver onde a estrela ali está emitindo mais energia, mais fótons, estudar o tipo de estrela que é, a temperatura da estrela, porque a cor está muito ligada à temperatura. Também é possível identificar ali os elementos químicos, ou seja, estrelas ricas em elementos mais metálicos. Lembrando que metal para astronomia é qualquer coisa acima do hélio, os astrônomos já consideram como elementos metálicos, ou são estrelas mais ricas em hidrogênio e hélio. Tudo isso é estudado pela espectroscopia. Então você quer saber como é uma estrela, tire o espectro dela, e basicamente é isso que os astrônomos fazem. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, em qualquer lugar, que cor é o Sol, muito provavelmente a pessoa vai responder que o Sol é amarelo, porque ela olha para o Sol ali e vê ele meio amarelo, meio avermelhado, dependendo de onde ele está. Quanto mais baixo no horizonte, mais avermelhado o Sol fica, e isso tem um porquê, é por conta da nossa atmosfera. Então a atmosfera, ela, na verdade, ela pega a luz amarela e a luz vermelha e espalha ela melhor, e por isso que a gente consegue ver o Sol naquela cor. Quando o Sol está muito baixo no horizonte, tem muito mais atmosfera para o Sol atravessar, e isso deixa o Sol mais avermelhado. Se você tem algum fenômeno como vulcão ou uma poluição muito grande no lugar, o Sol vai ficar ainda mais avermelhado por conta de tudo isso que ele vai atravessar, que a luz dele vai atravessar. Basicamente é isso que acontece. Então, muita gente vê o Sol nessa cor aqui, por isso que os astrônomos representam o Sol dessa cor. Você vê muitas imagens na astronomia do Sol, é representado dessa cor porque é uma cor mais natural, que a gente está mais acostumado. Mas, para responder a pergunta, a cor do Sol, na verdade, o Sol ele é predominantemente, digamos, branco. Por quê? Porque ele emite energia, ele emite fótons em todas as partes do espectro, ou seja, o espectro que passa do azul, amarelo, vermelho, verde, violeta, tudo isso, o Sol é uma mistura de todas essas cores, e a mistura de tudo isso dá uma cor esbranquiçada. Então o Sol seria mais para algo esbranquiçado, embora ele emita boa parte dos seus fótons. O pico, digamos assim, está ali entre o amarelo e o verde, e por isso que o Sol ele recebe astronomicamente uma determinada classificação. Ele é considerado uma estrela amarela, porque isso tem uma determinada temperatura na sua superfície, ali de aproximadamente 5.800 Kelvin. Isso coloca ele no que a gente chama sequência principal, ou seja, o Sol é uma estrela comportada. Ele não chega a ser uma estrela muito quente, como por exemplo o Rigel, que é uma estrela azul, uma estrela nova, muito quente, e não chega a ser uma estrela muito velha, muito avermelhada, como a famosíssima Betelgeuse. Então o Sol está ali no meio da classificação, no que a gente chama, no que os astrônomos chamam de sequência principal. Mas, predominantemente, o Sol é da cor branca. Se você pudesse ir para o espaço e olhar para o Sol sem se prejudicar, você veria o Sol branco, e essa seria a cor verdadeira do Sol. Para terminar a classificação correta que os astrônomos dão para o Sol é uma estrela do tipo G
6. Eu vou deixar aqui mostrando aqui para vocês o diagrama que é usado, que compara a luminosidade, temperatura, magnitude, tudo, que é o diagrama que os astrônomos usam para classificar as estrelas. É chamado de diagrama HR, de dois astrônomos famosos antigos, que é o Hertzsprung e Russell, que criaram essa classificação, porque se você começa a estudar todas as estrelas e fazer esse gráfico, é impressionante, porque você vê criar realmente essas faixas aí que o diagrama HR mostra pra gente. O Sol tá bem ali no meio, tá na meia-vida, o Sol tem aí seus 4,5 bilhões de anos, vai viver por mais aproximadamente 5 bilhões de anos, tá uma estrela tranquila, não está causando nenhum problema pra gente atualmente. Quando ele virar uma gigante vermelha, aí sim ele pode causar, mas aí fica para outro vídeo, num vídeo que eu vou contar para vocês qual é o ciclo de vida do Sol, que eu acho muito interessante. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje para vocês, aqui no Blablalogia, aqui no Guia do Espaço, para falar sobre a cor do Sol, que é uma dúvida que muita gente pergunta, muita gente questiona, ainda mais quando vê reportagens, notícias, postagens sobre o Sol. Todo mundo fica ali, mas que cor que é o Sol? Ele tem essa cor avermelhada mesmo? Não? Então tá respondido, o Sol é predominantemente branco. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já sabe, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Obrigado e fui!